pessoas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje o tema que eu vou trazer para vocês é sobre o valor do intercâmbio. Muita gente tem me perguntado quanto eu paguei, como foi todo o processo. E assim, não foi uma brincadeira muito barata, mas eu já aviso que se você se programar, você consegue pagar direitinho. Então vamos lá, vamos ver sobre os valores? Pessoal, se eu ficar olhando muito assim para baixo ou pro lado, ignorem, tá? Porque a minha memória não tá muito boa. E aí eu tô tipo com uma colinha aqui pra eu poder saber mais ou menos o que eu paguei, porque eu não lembro mais. Então, ignorem se eu fico olhando pra baixo ou se eu fico olhando pro lado, beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que eu fiz quando eu resolvi fazer o intercâmbio foi procurar sobre o passaporte, né? Então, se vocês têm interesse em fazer um intercâmbio, seja para qualquer lugar que for, né, saindo do Brasil, vocês precisam de um passaporte. Então, o valor que eu paguei no passaporte na época, em 2018, foi R$ 257. Então, gente, depois que eu tirei o passaporte, eu dei entrada no curso, né? Então, o curso, o valor dele foi R$ 3.590. É um valor barato? Não, não é um valor barato. A gente sabe muito bem que para o brasileiro, que recebe aí um salário mínimo, R$ 3.000, R$ 3.590, não é um valor barato. Porém, a empresa com quem eu fechei facilitou o pagamento e eu parcelei esse pagamento em zilhões de vezes. A empresa facilitou o pagamento com que eu pagasse de forma parcelada, mas assim, sem ter boletos certos para pagar. Então, por exemplo, esse mês eu vou pagar 100, no outro mês eu vou pagar 300, no outro mês eu vou pagar 800, no outro mês eu não tenho dinheiro, não vou pagar nada. Então, assim, a única coisa que eles me pediram era, tem que estar tudo quitado até 30 dias antes da viagem. Fora isso, você vai pagando conforme você quer. Então isso pra mim foi um alívio, porque eu consegui pagando de acordo com o meu bolso, de acordo com o que eu ia ganhando, né? Não precisei ter aquela dívida enorme, né, de R$ 3.500 parcelados em X valores em 10 vezes, por exemplo. Então esse mês eu tô apertada, esse mês eu não vou pagar. No outro mês eu tô mais tranquila, então no outro mês eu vou dar um pouquinho mais. E foi assim que eu consegui ir pagando aí um intercâmbio 1 ano e 6 meses antes de ir viajar. Tive um pequeno probleminha quando eu fui fechar o curso, então a minha dica para vocês é prestem atenção no lugar que vocês vão escolher quando vocês forem fazer o intercâmbio. Vejam se precisa de visto, vejam o valor do visto, porque o meu sonho de consumo era ir para Nova York, né? E ainda é, né? Só que ainda não deu. Mas, enfim, o que acontece? Eu fechei o pacote com o curso antes de tirar o visto. E o meu visto foi negado. E eu já estava matriculada lá na escola de Nova York. Então, além do visto, o valor do visto que eu perdi na época, acho que $160, que foi mais ou menos uns R$ 700, eu perdi o valor de R$ 1.000 da matrícula em Nova York. Então, imagina, né? Você tá pagando um intercâmbio, já tem todo um gasto, né? Com passagem, preocupado em juntar dinheiro e passaporte, e você ainda perde aí R$ 700, mais R$ 1.000 de matrícula que eu poderia ter levado para a viagem. Então, gente, preste atenção, vê se você consegue tirar o visto antes de fechar qualquer coisa. Se você não for para os Estados Unidos, para quem não sabe, os Estados Unidos precisam de visto, mas tem lugares que não precisa, né? Então, vê se o país precisa. No caso, como eu fui para Londres, as pessoas me perguntam, mas e o visto? Lá não precisa de visto, graças ao bom Deus, lá não precisa de visto. Só que assim, é um risco, porque você vai chegar lá e eles vão te fazer algumas perguntas e você pode ser aprovado para entrar ou não. Então, se eles acharem que você vai morar ou que você está escondendo alguma coisa, então, assim, corre o risco deles falarem, minha filha, infelizmente não vai dar. Graças a Deus, esse não foi o meu caso. Eu consegui entrar de boa, ganhei um carimbo no passaporte para ficar 6 meses. E é isso, foi super tranquilo, né? Claro, você tem que levar toda a documentação que te pedem, apresentar tudo, né? Uma dica que eu dou, escrevam num papel, né? Eu escrevi no papel, fiz tipo uma mini redação, sabe? Eu sou Tainá, tenho tantos anos, tudo em inglês. Porque eu falei, cara, você falar inglês? Isso aí, beleza. Se eu chegar lá e travar, como é que eu vou fazer? E aí foi que eu tive essa ideia. Falei, gente, eu vou escrever tudo no papel. Se eu engasgar, né? Não sai nada. Eu entrego o papel e a mulher vai entender. Mas graças a Deus foi tranquilo, a gente conseguiu passar de boa. E é isso. Então, não desperdicem dinheiro, gente, porque qualquer dinheirinho para quem quer fazer intercâmbio é importante para poder levar, né? Então, assim, R$ 700 de visto, mais R$ 1.700 jogado no lixo, que eu não vou ver mais e poderia ter levado, né? Então, gente, preste atenção, vê se precisa de visto. E é isso. A parte mais chata, assim, de você ir viajar é a passagem, né? E aí eu realmente não tive como fugir.
Esse aí foi o valor mais caro que eu paguei em todo o intercâmbio. Então o valor da minha passagem foi R$ 5.000. R$ 5.000 é muito dinheiro. É muito dinheiro, como eu tinha falado na questão aí do valor do curso. Porém, eu fechei com a CVC e parcelei em 10 vezes. Para quem não sabe, a CVC aceita boleto e aceita cartão e eles parcelam em 10 vezes, sem juros. Então eu parcelei a minha viagem em 10 vezes, esses 5.000 em 10 vezes. O que eu fiz? Como eu já estava com uma dívida acumulada, que seria o valor do curso, nesses R$ 3.590, eu preferi deixar para fechar e comprar a passagem mais para frente, quando estivesse chegando a viagem, porque eu já teria mais ou menos quitado uma boa parte aí das parcelas do intercâmbio e começaria a pagar mais para frente o valor das parcelas da CVC. E foi o que eu fiz. Então eu fui viajar e quando voltei, continuei pagando aí acho que uns 6 ou 7 meses ainda a passagem. Mas foi assim um alívio pra mim também, porque imagina, eu já tava com uma dívida aí de 3.000 e pouco e ainda juntar com 5.000 e pouco, só aí dá 8.000 e pouco. Então muito complicado, né? Então eu preferi quitar o meu intercâmbio primeiro, fui pagando aos pouquinhos, como eu falei com vocês, e depois, próximo aí de chegar a viagem, foi que eu comprei a passagem, né? Acho que eu comprei uns 4 meses antes, acho 3 meses antes, por aí. E aí fui pagando aos poucos e voltei e ainda continuei pagando as parcelas. Então, gente, depois disso, chegou o dia do embarque, beleza. Fiquei 20 dias lá, mas o meu curso tinha uma duração de 15 dias. O que acontece? A gente chegou numa sexta-feira e o meu curso começaria numa segunda. E eu só poderia entrar na casa que a gente ficou, a residência familiar lá, no sábado. Como chegamos na sexta, eu e uma amiga, onde a gente ia passar a noite, né? E aí então a gente teve que fechar um lugar para poder passar a noite de sexta para sábado. No sábado já entraria nessa residência. Então a gente resolveu fechar um quarto pelo Booking.com. Para quem não sabe, o Booking.com aluga quartos lá fora, assim como o Airbnb, que eu também fechei depois. E assim, parece não ser muito seguro, né, pra gente que é brasileiro, porque você vai alugar um quarto e vai ficar numa casa onde você não conhece, né? Então lá é muito comum assim as casas terem 3, 4 quartos e em cada quarto tem uma pessoa de uma nacionalidade diferente. Isso lá é normal. Porém, aqui no Brasil a gente acha um pouco estranho porque não é um país tão seguro assim quanto a Inglaterra, né? Mas lá é super normal, super tranquilo, eu não tive nenhum problema quanto a isso. Se você tem problemas em ficar em república, né, que é o indicado para quem é jovem, o valor é mais barato, só que também é mais complicado, porque pode ser que você durma com muita gente no quarto, às vezes tem beliche com 5, 6 camas. Então, assim, o ideal, né, se você não quiser ficar, é você alugar um quarto no Airbnb ou no Booking.com, que foi o que a gente fez, né? Então, o valor desse quarto, a gente pagou 40 libras na época e no real saiu a R$ 200. Como eu falei com vocês, eu fui com uma amiga e a gente dividiu aí esses R$ 200 e ficou 100 para cada uma, então não ficou tão pesado, tá? Também fechamos com bastante antecedência e parcelamos no cartão de crédito. Então, gente, como eu falei com vocês, a gente ficou lá num período de 20 dias. 15 dias foi o curso, a gente ficaria 5 dias a mais. E foi aí que eu fechei o Airbnb. E a gente ficou 5 dias pelo Airbnb. O valor desse Airbnb foi R$ 465 também, dividido para as duas, né? Porque ficamos no mesmo quarto. A gente também alugou um quarto numa casa residencial e foi super de boa. E é isso, R$ 465 em 2 vezes, também parcelamos no cartão de crédito e fechamos com bastante antecedência. Gente, além de tudo isso que eu falei com vocês, né, recapitulando aí, que foi passaporte, né, R$ 257, curso, 3.590, passagem, 5.000, óbvio, gente, tudo isso parcelado, pelo amor de Deus, né? O Booking.com, que foi 40 libras, equivalente a R$ 200. Airbnb, 465, também dividi com uma amiga, como eu falei com vocês, o Booking.com e o Airbnb. E, além disso, eu levei 600 libras para passar lá, né? Então, 600 libras na época, a libra tava R$ 5, equivale aí a R$ 3.000. Então, gente, esse é o vídeo de hoje.
o que eu queria falar pra vocês se você tem um sonho de fazer o intercâmbio, não desista do seu intercâmbio, não é impossível. Claro que a gente tem que fazer escolhas, né? Deixar de sair, deixar de comer fora, né? Evitar gastar com roupa, evitar gastar cartão de crédito, mas tudo isso são escolhas que a gente tem que fazer na nossa vida. Agora é aquilo, o valor final do meu intercâmbio, que eu nem passei pra vocês, acabei esquecendo, foi R$12.512. Uma facada, sim, uma facada. Muito caro, muito dinheiro. Pro brasileiro que recebe aí um salário mínimo ou 2 salários mínimos, a gente sabe que é muito complicado. Mas, gente, falando de coração aberto pra vocês, esses R$12.000 que eu paguei, valeu muito a pena. Porque a experiência que você tem lá fora, cara, é fora de série. É fora do comum. É algo assim que você vai guardar pro resto da sua vida. Então, assim, eu não me arrependo mesmo. Então, se vocês têm aí a ideia, o sonho de fazer intercâmbio como era o meu, eu digo assim, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. A vivência lá fora, não só em aprender inglês, né? Que eu fui pra aprender inglês, óbvio, pra melhorar a fluência. Mas assim, não só a questão da fluência melhorar. Não só a questão de melhorar a fluência, mas também a questão da vivência. Sabe? Você se perde, você se acha, você precisa falar na rua com as pessoas pra achar um endereço, você precisa ir no mercado, você precisa sacar dinheiro, sabe? Então, assim, a experiência de vida que você tem lá fora é algo, assim, extraordinário. Fora que você ficar numa casa de família com pessoas, como eu fiquei, a mulher da casa que eu fiquei era grega, né? Assim, um pouco grossa às vezes, né? Um pouco fechada, eles são um pouco mais sérios do que os brasileiros. Porém, assim, a experiência que a gente tem de ficar na casa de pessoas que não são da sua nacionalidade, não tem nada com você, o estilo de vida é totalmente diferente, a cidade é totalmente diferente, gente, vale muito a pena. Então, assim, é difícil? É difícil. Eu trabalho com fotografia, né, pra quem me conhece aí, gente, eu ralei muito, sabe? Eu trabalhei o triplo, eu trabalhei o dobro, eu tava com festa aí sexta, sábado, domingo, sabe? Chegava uma época que eu já não aguentava mais, tava de saco cheio, sabe? Mas assim, valeu muito a pena. Todo o esforço que eu fiz, sabe? Deixei de sair pra lugares onde tinha que pagar, gastar dinheiro, shopping, essas coisas, pra poder juntar um dinheirinho e levar. Então assim, gente, pra quem tem o sonho de ir mesmo, sabe? Pra você que quer ter uma vivência lá fora, sabe? Vale muito a pena. Então, assim, fiquei 20 dias, como eu já falei com vocês. Quem não assistiu meu primeiro vídeo, assiste meu primeiro vídeo. Eu fiquei 20 dias lá. Ah, Tainá, mas 20 dias é muito pouco. Será que não seria melhor você ficar mais tempo? Se você puder ficar mais tempo, ótimo, melhor ainda. Mas, assim, ainda que seja 20 dias, a experiência que vocês vão ter, gente, é algo que vai ser inesquecível. Vocês vão levar pra vida inteira. Então, assim, vá. Se você tem sonho de ir, vá. Ok? Vá. Se programe e vá. Tá? E esses R$12.000 aí, gente, parcela em zilhões de vezes, né? Hoje em dia tudo é facilitado, hoje em dia a gente tem como pagar no cartão de crédito, pagar no boleto, como eu falei da CVC. Então, gente, parcela, vai juntando pouquinho em pouquinho. Pra quem não sabe, eu tenho um cofre aqui, ó, onde eu boto moedinha de R$1, sabe? E eu vou juntando, gente, é assim, a gente sabe que a vida não é fácil, né? A gente rala pra caramba, mas é isso, cara, moro de aluguel, tem que pagar aluguel, tem as contas pra pagar. Mas assim, era o meu sonho. E assim, eu percebi que se eu não corresse atrás, ninguém ia correr por mim, né? Se eu não fizesse, eu não ia fazer. E ninguém ia fazer. E assim, uma dica que eu dou pra vocês às vezes a gente pensa, eu tenho que me programar antes. Então eu vou juntar dinheiro antes, né? Vou juntar aí 10 mil, vou pagar e não vou voltar com dívida nenhuma. Só que assim, gente, a dica que eu dou pra vocês é a seguinte, fechem, né? Foi o meu caso. Falei, eu vou fechar, né? Não sei se eu vou conseguir pagar, não sei se eu vou ter dinheiro, mas eu vou fechar porque eu sei que é uma responsabilidade que eu vou ter que arcar com os custos. Então, assim, tem muito mais chances de você fechar primeiro e pagando e conseguir ir, do que você, vou juntar dinheiro e um dia eu vou. E aí você não vai. Então, gente, fecha, sabe? Esse ano é um ano complicado, eu entendo pandemia, 2020. Porém, 2021 tá aí, cara. Entendeu? Então já começa a se programar desde agora, já vai vendo passagem, já entra em contato com o curso, sabe, de intercâmbio, já vai vendo como é que funciona, né? E é isso, gente. Então, mete a cara, guarda dinheiro e vai. Apenas vai, beleza? Então, gente, vocês que têm aí vontade de fazer intercâmbio, deixa o seu comentário aqui. O que vocês acharam do vídeo? Se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Quem quiser me seguir lá no Instagram também, para ver as fotos de intercâmbio, para saber mais dicas de intercâmbio, de viagem para o exterior.
É isso, tá? Então se inscreve aqui no canal, se puder curtir aí pra me ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho. Ai, gente, queria falar com vocês também uma coisa sobre a minha priminha, Luísa. Ela também tem um canal sobre viagem e eu queria deixar aqui que vocês pudessem entrar aí, ó, no canal dela e dar uma força lá, se vocês puderem se inscrever e assistir. Lu Melo pelo mundo afora, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo nas descrições o link do canal dela, se vocês puderem ir lá, dar uma força, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchauzinho.